Então, galera, para que a gente possa tá monitorando o status aqui de cada atividade e também tá inserindo cada uma delas, a gente vai precisar utilizar a funcionalidade do React, que é o useState, que é um hook do React que trabalha com estados dentro da nossa aplicação. Então a gente vai criar aqui um estado dentro do nosso app, que a gente vai chamar de task list. Se você não sabe também como funciona a questão do useState, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre useState, useEffect, falando sobre componentes. Então todas as principais funcionalidades aqui do React a gente já abordou. Então volta aí, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente explica bem detalhado, para você não ficar um pouco perdido aqui. Dá uma pausa, volta lá e depois retorna, que aí eu tenho certeza que você vai acompanhar de forma tranquila aqui essa explicação daqui para frente, ok? Então aqui a gente já tem o nosso estado, que vai estar controlando o nosso grupo de listas, e esse grupo ele vai ser um array que vai conter todas as listas. Então a gente precisa, como a gente está utilizando TypeScript aqui, a gente precisa tipar esse nosso estado. Então vou iniciar ele aqui com um array vazio e vou criar aqui em cima uma interface que eu vou chamar de task, e a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter um objeto que vai vir, que vai ser composto por um ID, que é do tipo string, a task, que é a própria atividade, que vai ser do tipo string também, e aqui a gente vai ter o status. O status eu poderia fazer ele do tipo booleano, que aí se fosse true eu poderia considerar que está checado, se fosse false não tivesse checado, ou a gente pode fazer da seguinte forma, que é o que a gente vai usar aqui. A gente vai criar duas opções aqui, duas condições para ele. Ou ele vai ser done ou pending, que aí ou o estado vai ser um estado de feito ou de pendente. Beleza? A gente só vai ter essas duas opções para a questão do estado. Então, quando a gente marcar a caixinha, a gente vai alterar o estado de pendente para feito. E aí o nosso app, a gente vai também trabalhar a estilização para trazer esse retorno visual aí para o usuário quando a tarefa estiver concluída. Beleza. Feito isso aí, a gente vai dar vida aqui ao nosso formulário, e a gente precisa criar uma função que vai fazer esse trabalho de envio das informações assim que o usuário digita lá a tarefa e clica em inserir para enviar esse nosso formulário. Então dentro aqui do nosso formulário a gente vai estar utilizando o onSubmit e vai passar para ele uma função que eu vou chamar aqui de sendNewTask. Beleza? Vou criar essa função aqui, vai ser function sendNewTask, e basicamente nela o que é que a gente vai fazer? Quando o usuário inserir algo dentro desse input, a gente precisa monitorar o que foi inserido, para que no momento que a gente enviar essa função, ela receba essas informações que foram digitadas aqui pelo usuário. Então, para que a gente faça isso, a gente vai precisar também trabalhar com o estado aqui para monitorar esse input aqui do nosso formulário. Então vou criar aqui um outro estado, que eu vou chamar ele de task, que vai ser a atividade que está sendo digitada no momento. Vou colocar aqui task e setTask. Vou usar também o useState e eu vou começar ele como uma string vazia. Esse task a gente vai alterar ele sempre que o usuário fizer uma mudança aqui dentro do input do formulário. Então, para que isso aconteça,
a gente tem aqui um parâmetro chamado onChange, e dentro dele a gente vai estar pegando aqui o evento e vamos dar uma olhada no que esse evento traz pra gente. Aqui, ó, vou dar um console log aqui dentro desse evento e vamos lá para o nosso navegador. Então vou inspecionar aqui elemento, vou aqui na aba console e vou digitar qualquer coisa. Então cada vez que a gente digita, ele dispara essa função onChange, e como a gente colocou para dar um console dentro do evento, então a cada coisinha que eu digitar aqui, ele vai disparar essa função. Então se a gente expandir aqui, ele tem várias propriedades, e o que a gente vai estar utilizando é a target, e a gente vai buscar o valor que é o que está sendo digitado dentro desse input. Então a gente vai salvar esse valor dentro do nosso estado e trabalhar com ele para fazer inserir dentro do nossa rede de tarefas, beleza? Então aqui, ó, a gente vai utilizar a função setTask e vai passar aqui o event.target.value. A gente vai buscar esse valor e sempre que a gente digitar, a gente vai estar alterando esse estado aqui, monitorado aí pelo React. Então, o que é que eu vou fazer aqui para exemplificar? Como a gente já colocou o onSubmit aqui, a gente vai fazer um teste de envio do formulário e ver como é que ele vai se comportar. Eu vou colocar aqui um console log dentro do nosso task. Então a ideia aqui é o seguinte: a gente vai digitar, o usuário vai digitar, o onChange ele vai ser disparado, vai chamar a função setTask e vai preencher com o valor do input. Assim que a gente fizer o submit do formulário, ele vai chamar a função sendNewTask e vai disparar um console log com a task que a gente tinha salvo dentro do input. Vamos ver se isso vai funcionar, beleza? Então se a gente for aqui para o navegador, vou limpar aqui o console, vou digitar aqui teste e vou clicar em inserir. Não sei se você viu, ele apareceu bem rápido aqui, ó, o teste, e apagou. Vou digitar qualquer outra coisa, observa aqui o console, vou enviar agora, ó, ele mostra e apaga. Por que isso? Porque por padrão o HTML o formulário ele tem como padrão direcionar o usuário para uma outra rota, uma outra página assim que o formulário ele é submetido. Então, para que isso seja evitado, se você observar aqui, ó, ele criou até adicionou uma interrogação aqui na URL por conta disso. Então, para que a gente evite isso dentro do React, a gente vai estar utilizando uma estratégia para prevenir esse evento. Então a gente vai receber aqui o evento e dentro desse evento a gente tem uma função que é chamada de prevent_default. Isso faz com que evite que aquela página seja recarregada sempre que a gente fizer o submit do formulário. Só que se você observar aqui, ó, ele está sublinhado porque ele está como tipo N, porque o TypeScript ele não está entendendo qual é a tipagem desse elemento. Então a gente vai trazer aqui de dentro do React um cara que é chamado de formEvent. E aí ele traz essa tipagem já pronta. Se eu apagar aqui, ó, e der o ponto, aí ele já traz todas as funções que tem disponível, e aqui dentro a gente encontra o prevent_default. Beleza? Então vou voltar lá só pra gente ver se está funcionando. Vou digitar qualquer coisa e vou enviar. E aí você vê que a página não foi recarregada e o console permaneceu. Console log aqui. Beleza? Então vamos seguir. A gente já tem a funcionalidade de enviar o nosso formulário. O que a gente precisa agora é listar as tarefas que a gente for digitando abaixo de forma dinâmica, já que todas as tarefas que estão
sendo mostradas para o usuário estão sendo mostradas de forma estática. Então vamos partir agora para a funcionalidade de guardar essas informações dentro aqui do nosso estado. A gente criou aqui uma interface que ainda não está sendo utilizada, mas ela vai servir para quê? Aqui a gente disse que a gente vai estar salvando um array de tarefas. Então vou passar aqui para o React que eu tenho um array de task, beleza? E ele inicia com um array vazio. Próximo passo, a gente vai criar aqui dentro da nossa função de send new task, eu vou criar um new task, essa constante, e ela vai ser responsável por receber as informações do formulário, e em seguida a gente vai estar inserindo essas informações dentro do nosso estado aqui, para guardar essas informações e posteriormente exibir em tela. Então o que é que a gente precisa de acordo com a interface aqui? Eu já vou tipar essa variável, vou dizer que ela é do tipo task. Então se eu passar o mouse aqui, ela já informa aqui que é do tipo task. E se eu der um Ctrl espaço aqui, ele já me mostra quais as informações que eu preciso estar preenchendo para que o TypeScript aceite de forma válida. Então preciso preencher aqui o ID, que é uma string. Preciso preencher o status. E preciso preencher a tarefa. E aí essa tarefa, a gente já está armazenando ela aqui dentro dessa variável, que a gente está controlando o estado do formulário. Então a gente já tem ela salva aqui dentro. Então eu posso passar ela aqui, ó, dessa forma, que ele já vai receber, como ela tem o mesmo nome. E aqui no status, como a gente disse que só tem duas opções, então o TypeScript ele já mostra aqui quais são as opções que a gente tem disponível aqui para colocar dentro do status. Então sempre a gente vai iniciar uma tarefa como pendente, beleza? Então vou colocar aqui como padrão pendente. E aí a gente vem para a questão do ID. O ID aqui a gente poderia fazer de diversas formas, inclusive criar de forma randômica, mas a gente vai estar utilizando uma biblioteca que é o UID. Vou instalar ela aqui, ela é bem simples também, depois vocês podem estar pesquisando aí mais detalhes sobre ela. E vou estar utilizando da seguinte forma: eu vou importar aqui de dentro de UID, vou importar o V4, beleza? Aqui ele está reclamando porque a gente precisa também importar a tipagem dessa biblioteca. Como ela não vem junto, a gente precisa instalar ela de forma separada. Então o TypeScript aqui está sublinhando, já vou instalar, ele vai sair aqui. Pronto, já reconheceu. E aqui eu vou só renomear, vou chamar aqui de UID V4. Isso aqui eu estou seguindo a própria documentação, tá? Então aí, aqui abaixo, ó, a gente vai chamar essa função e ela vai gerar um ID, um hash, que vai ser uma string, que é quase impossível que esse ID seja gerado de forma repetida. Então aí já facilita pra gente e traz mais segurança pra gente criar esse ID, beleza? Então vou salvar e agora aqui no nosso console eu vou chamar esse new task para a gente ver o que é que está sendo carregado até o momento. Vou voltar lá para o nosso navegador, vou abrir aqui, inspecionar nossa aba console, vou digitar aqui qualquer coisa e vou clicar em inserir. Então quando eu clico em inserir, ele já cria um documento, um objeto, desculpa. E aqui no objeto ele cria o ID, já com o hash aqui já criado de forma aleatória. Cria um status,
que já vem com o status pendente, que foi o que a gente deixou pré-definido, e traz direto do formulário a tarefa. Então, se eu colocar aqui tarefa 01 e colocar para inserir, a gente vai ver aqui ó, que ele trouxe já outro número de ID, um status pendente e trouxe qual é a tarefa que a gente acabou de digitar. Beleza? O que eu preciso fazer agora é só armazenar essa informação dentro do nosso estado e depois repassar para o nosso componente task card para ele renderizar isso de forma dinâmica aqui na nossa tela. Então vou finalizar essa função. Basicamente o que é que a gente precisa fazer? Ao invés de aplicar aqui o console, a gente vai passar o set task list para salvar essa informação. Eu vou chamar o estado anterior, que eu vou chamar aqui de prev state. Vou abrir aqui um array, vou usar o spread para trazer tudo que tem, possivelmente tudo que já existe dentro desse nosso estado, e vou adicionar a new task. Beleza? Dessa forma, sempre que a gente disparar essa função, ele vai estar salvando aqui, armazenando dentro desse estado todas as tarefas que a gente criar. Então vou dar um console aqui nesse task list só para a gente validar isso e ver que está funcionando. Vou voltar aqui para o nosso navegador. Aqui eu vou limpar aqui o nosso console e vou rodar aqui task 1. Ele criou um array de objeto, até agora a gente só tem um, que foi a tarefa 01. Vou colocar aqui tarefa 02. Então aqui ele já cria outro array. Na verdade ele recuperou a informação anterior e inseriu a nova tarefa, ó. Tarefa 01, tarefa 02. Se você observar, o ID da 01 é idêntico aqui, ó. Ele recuperou a informação anterior e adicionou a nova informação. Então, cada vez que a gente digitar e inserir, ele vai criar para a gente uma nova tarefa dentro desse array. Beleza? Então a gente já tem o controle do nosso formulário dentro desse estado, e a gente também tem um controle da lista de tarefas aqui dentro desse outro estado aqui, que é o task list. O que é que falta agora? A gente precisa agora basicamente mostrar isso de forma dinâmica em tela e seguir para a parte final, que é finalizar com as funcionalidades de marcar como concluída a atividade e também permitir que o usuário delete a atividade caso o usuário queira. Então, como é que a gente faz para que as informações sejam exibidas de forma dinâmica? A gente vai deletar aqui esses outros task card que a gente criou, os outros componentes. Vai pegar o nosso task list e a gente vai percorrer ele. Então vou abrir aqui uma chave. Vou pegar o task list.map, colocar aqui o item e eu quero que ele me retorne exatamente esse task card. Aqui eu vou passar um aqui que o React ele pede que a gente tenha uma chave única que identifique cada um dos itens. No caso aqui a gente vai utilizar o ID, já que o ID não se repete. E vou estar passando aqui para esse componente algumas propriedades. Então vou passar para ele o ID, a task e o estado. Eu poderia passar o item completo, ou eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Vou criar uma propriedade chamada de ID. Então vou passar o item.id. Vou criar outra aqui de task, que vai ser o item.task, e o status, que vai ser o item.status. Beleza? Se você observar aqui, ele vai estar dando erro, porque dentro aqui do nosso task card a gente não informou nada, não disse o que é que a gente estaria esperando receber de propriedade. Então eu vou começar criando aqui uma interface
para tipar essas propriedades. Então vou chamar de task card props. Ele vai receber aqui um ID que é do tipo string, vai receber uma task que é do tipo string, vai receber um status que ele pode ser done ou pending, dependente, e por enquanto é isso. Aqui eu poderia chamar as props e passar a tipagem dela, e aí utilizar ela, por exemplo, aqui que a gente chamou de estudar React, a gente poderia passar o título para ele recuperar de forma dinâmica. Então props.task, que aí é o título da tarefa. Se a gente for lá para o navegador, então vamos ver como é que ele ficou. Ele já trouxe para a gente as 3 tarefas que a gente inseriu. Outra forma que a gente pode estar usando aqui nas props é desestruturando elas. Então se eu passar aqui as chaves, eu vou encontrar todas as props e desestruturando e utilizando ela aqui de forma direta. Então não preciso mais utilizar o props.task. Beleza? Vai funcionar da mesma forma. Ok, então a gente já está exibindo em tela as tarefas de forma dinâmica. A gente precisa só agora fazer as funcionalidades de checar aqui passar aqui no nosso checkbox, dizer que a tarefa foi concluída ou não, e fazer a funcionalidade de deletar as tarefas caso a gente queira. Então, para a gente estar monitorando isso aí, a gente precisa criar uma função, já que a partir da ação do usuário de clicar no checkbox, a gente vai precisar alterar o status de cada tarefa específica. Então a gente vai criar uma função para estar fazendo isso aí, tá? Então vou voltar aqui dentro do nosso app, que é onde a gente tem o controle de todas os nossos estados. E aqui abaixo do send new task, eu vou criar uma nova função. Vou chamar ela de handle toggle task status. Beleza? Aqui eu vou querer que ela receba como parâmetro um task ID, que é do tipo string, e vou também receber o checked, que vai ser do tipo boolean. Ok? A gente vai recuperar esse checked de dentro do nosso input lá, o checkbox, e aqui o task ID a gente vai receber de acordo com cada tarefa o ID específico que a gente vai estar clicando. Beleza, vou passar aqui a princípio um console log com o task ID e o nosso checked para a gente ver o que aqui ele está trazendo. Essa função eu vou passar ela aqui também como propriedade da nossa task card. Vou passar ela aqui como on handle toggle task status. Vou passar a nossa função e lá dentro a gente vai recuperar essas informações de ID e do checked, se ele foi checado aqui dentro do checkbox ou não. Então como é que a gente faz? A gente precisa adicionar aquela propriedade aqui. Vou dizer que ela é uma função que retorna void. Só que além de ser uma função, ela tem alguns parâmetros a receber. Eu vou copiar aqui, ó. São esses dois parâmetros. Então preciso passar eles aqui. Passando, ele já parou de dar erro aqui. Já está ok. Beleza. Mais uma coisa, a gente precisa desestruturar aqui essa função. E assim como lá dentro do nosso formulário
onde a gente tinha esse onChange aqui no input do tipo texto, a gente também vai trabalhar dessa forma aqui dentro do checkbox. Aqui a gente vai chamar o onChange, vai pegar o evento e vai estar disparando a função. O primeiro parâmetro dela, ela vai receber o task ID, que aí é no caso o ID da tarefa, ele está aqui. E o segundo parâmetro é o checked, que ele está dentro do evento aqui do input, ponto target. Lá no input text a gente tinha o ponto target ponto value, aqui a gente tem um ponto target ponto checked. Beleza? Feito isso, agora a gente vai checar se está funcionando. Aqui eu coloquei um console log, então vamos para o navegador, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Deixa eu limpar aqui e vou clicar. Cliquei, ele já trouxe o ID, que é o que a gente recebeu como parâmetro, e se o checked está true ou false, já que ele é um boolean. Como a gente marcou, está true, desmarcou, false. Então vou marcar o primeiro, vou marcar o segundo, vou marcar o terceiro. São 3 IDs diferentes aqui para baixo e todos com o checked true. Beleza? Então a gente já está recebendo lá na nossa função essas duas informações. Com essas informações a gente precisa atualizar dentro da nossa lista aqui, do nosso estado, atualizar a informação se foi checado ou não. Então vamos dar continuidade com isso. Então aqui na nossa função eu vou apagar esse console log. Eu vou começar criando uma variável aqui chamada de task, e ela vai receber a nossa lista, o task list. Beleza? Aqui a gente vai percorrer essa lista e vai fazer a modificação apenas na tarefa que corresponde ao ID que a gente está recebendo aqui na função. O React tem a questão da imutabilidade e a gente não pode alterar diretamente o nosso estado. Então a gente precisa criar uma nova variável, e essa variável ela vai substituir o estado anterior. Então a gente vai criar um array aqui nessa variável, fazer a alteração da informação e aí sim fazer a troca aqui do estado anterior que a gente tinha guardado. Beleza? Então, para que isso aconteça, a gente vai percorrer esse nosso array que guarda a nossa lista de tarefas. Aqui eu vou receber o task, a tarefa, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma verificação. Se esse task.id foi igual ao task ID que a gente recebe na nossa função, aí a gente vai fazer mais uma verificação, que é o seguinte: se o ID que a gente recebe na função for igual ao ID que a gente está percorrendo aqui nesse map, a gente vai checar se ele foi checked, ou seja, se a gente recebeu essa tarefa aqui, ó, se a gente recebeu essa tarefa como checada, o que é que a gente vai fazer? A gente está fazendo um toggle. Se ela está checada, a gente vai marcar ela como checado. Se a gente recebeu como false aqui o check do HTML, a gente vai marcar ela como pendente. Então eu vou marcar aqui o task.status igual a done. Caso ela não venha checada de lá do nosso checkbox, eu vou passar para ela um check.status pendente. Beleza? Então aqui eu criei um novo array percorrendo a nossa lista, encontrando apenas a tarefa que vem com o ID na nossa função. A gente vai enxergar se o checkbox está marcado ou não, e aí alterar o status dessa tarefa. Então, para que a gente verifique se isso está funcionando, eu vou passar aqui um
console log aqui dentro desse task, dentro dessa função, perdão, para a gente enxergar esse task, que é um novo array que a gente criou. Então se a gente for aqui para o navegador e marcar, ó, ele não funcionou, trouxe undefined. Então deixa eu ver aqui o que é que faltou. A gente percorreu aqui o map e faltou retornar algo. Então eu vou dar aqui um return task para ele retornar a tarefa. E aí sim a gente vai receber esse array. Deixa eu salvar, voltar lá para o navegador. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Então vou marcar a tarefa 2 aqui. Ó, já trouxe o array com os objetos. E aí ele já traz, ó, tarefa 1, done, tarefa 2, done, e a 3 como pendente, que é a última. Se eu marcar, ele já traz novamente aqui no console todas como feitas aqui. Mesma coisa se eu desmarcar aqui, ó. Desmarcou, todas ficaram pendentes. Beleza? Então, aí a gente já tem um novo array que traz essas informações. E aí, para a gente finalizar essa alteração e espelhar isso em tela, basicamente a gente vai substituir o nosso estado, que controla a lista de tarefas, pelo um novo array que a gente criou, que é o task. Eu vou até chamar ele de tasks, já que são várias tarefas. Então, feito isso, a gente já tem o controle aí do estado, do status, na verdade, de cada atividade, se ela está feita ou se ela está pendente. Para que a gente tenha um retorno visual aí para o usuário, a gente pode fazer o seguinte, para melhorar aqui o usuário poder enxergar isso. Dentro do nosso componente aqui, Task Card, a gente está recebendo o status, só que a gente não está usando para nada. Então esse status ele vai ser atualizado sempre que a gente modificar aqui o nosso checkbox. E aí o que é que a gente pode fazer? Além da marcação do próprio checkbox, que vai ficar lá laranjinha, que a gente já customizou aqui a questão da estilização, a gente pode, dentro desse parágrafo, a gente pode passar aquele risco no texto para indicar que aquela tarefa foi concluída. Então a gente pode fazer da seguinte forma: aqui, ó, dentro dessa classe, a gente vai remover isso aqui, vai abrir um objeto, vai usar interpolação, que aí a gente vai usar uma variável aqui dentro, que é a status. Então a gente quer fazer o seguinte: quando o status for igual a done, deixa eu ver se eu botei 3 aqui, botei. Quando ele for igual a feito, eu quero que ele passe um line, aqui me perdoe, eu não vou saber falar trough, não vou saber falar essa palavra, e vai também passar um text neutral 400. Então aqui, ó, sempre que o status for feito, ele vai passar aquele riscozinho aqui, que é o text decorator do próprio CSS, e aqui a gente vai mudar a cor, vai deixar um cinza mais claro. Caso ele esteja como pendente, eu não quero alterar nada, então aqui eu vou passar da seguinte forma. Opa, aqui faltou uma aspas, beleza. Então, se ele tiver como pendente, eu não vou mudar nada aqui da estilização. E vou pegar aquilo que a gente recortou, que foi o flex e o flex 1, e vou passar aqui fora dessa condição. Se eu voltar, vamos ver aqui no navegador se ele vai funcionar. Marcou, então, ó, além do check aqui, ele vai passar esse traço aqui no meio do texto e também vai mudar a cor para um cinza mais escuro. Beleza? Então vou fazer mais um teste aqui, vou colocar outra tarefa, ela já vem como a tarefa em branco, e se a gente marcar, ó, ele já está atualizando
de forma dinâmica aí cada tarefa que a gente inseriu. E por último a gente vai fazer a funcionalidade aqui de remover as tarefas. É bem simples. Vamos lá para o nosso código. Aqui então, dentro do nosso app, abaixo dessas funções aqui, das duas funções que a gente criou anteriormente, a gente vai criar mais uma função e vai usar essa mesma estratégia aqui que a gente usou no toggle do status. A função que a gente vai criar, a gente vai chamar de function handle remove task. E aí eu vou passar para ela um task ID como parâmetro, vai ser também uma string. Abre e fecha chaves. E a gente vai fazer um filtro dentro dessa lista, removendo a tarefa que a gente quer tirar. A gente vai receber o ID dela e vai remover ela dentro da lista, filtrando e depois inserindo, atualizando aqui da mesma forma que a gente fez aqui em cima, atualizando a nossa task list. Então vou fazer o seguinte, vou criar aqui um const task filter, vai ser um novo array, e aí a gente vai filtrar a task list ponto filter. Eu quero o seguinte, a gente vai receber um task onde a task.id seja diferente da task ID que a gente vai receber na função. Ou seja, a gente vai filtrar aqui dentro dessa lista todas as tarefas que não tem o ID igual a esse ID que a gente vai estar recebendo. Então, quando o usuário clicar na lixeira, ele vai disparar essa função, enviando como parâmetro o ID daquela tarefa, e aí essa tarefa vai ser removida aqui através desse filtro e vai criar um novo array. Basicamente a gente vai pegar e vai dentro do nosso set task list e vai inserir esse task filter, que aí ele vai criar um novo array sem essa tarefa, vai remover do nosso estado e já vai remover também da tela do usuário. Beleza? Então aqui na nossa task card a gente vai passar mais uma propriedade que é o onHandle remove task, e vai passar essa função. Lá a gente precisa dizer que vai estar recebendo aquela função, aquela propriedade. Eu vou replicar aqui, só mudar o nome, e aqui a gente não recebe o check, a gente só recebe o task ID, que é uma string, e retorna void como a anterior. E aqui eu vou passar ela aqui, desestruturar, e vou dizer que quando o usuário pressionar o botão, deixa eu organizar aqui, então no onClick a gente vai chamar essa função. Como ela recebe parâmetro, a gente precisa abrir uma função aqui, chamar a função e passar o parâmetro que é o nosso ID. Então, feito isso, está pronta a última funcionalidade. Se a gente voltar lá para nossa tela, deixa eu salvar aqui. Se a gente voltar para lá, a gente pode conferir então se ela está funcionando. Vou inserir aqui uma nova tarefa. Vamos colocar aqui. Vou excluir a anterior. Marcou, já removeu, já atualizou em tela. Então permaneceu as outras com status de feito e essa como uma nova tarefa. Vou colocar nova tarefa 02, nova tarefa 03. Marca essa como concluído. Eu quero excluir essa daqui, a primeira. Essa tarefa aqui digitei errado sem querer, então marquei como concluído, mas na verdade não era. Vou desmarcar. Eu posso desmarcar, posso remarcar, eu posso excluir. Posso excluir também uma tarefa que ainda não foi marcada como concluída. E posso fazer o envio de outras tarefas da forma que eu quiser. Beleza? E assim a gente conclui
mais uma atividade, mais uma aula aqui de React, bem simples essa aplicação. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a questão de propriedades, estado dentro do React. Ao utilizar a questão do Tailwind, também a gente viu outras bibliotecas. E fica o desafio aí para você melhorar essa aplicação. Pode estar salvando esse estado ou no banco de dados ou dentro do próprio navegador do usuário, porque se a gente dá um F5 aqui, ó, ele remove todas as tarefas que a gente tinha inserido, porque a gente está salvando dentro de um estado no React. Então sempre que a gente atualizar a página ou fechar a aplicação e abrir novamente, ele vai vir zerado. Então essas informações vocês poderiam estar salvando ela dentro do banco de dados, trabalhar também a responsividade e implementar outras funcionalidades que sejam interessantes para vocês, e podem estar utilizando também no dia a dia aí esse to-do list para monitorar aí o processo de estudo ou qualquer outra tarefa que vocês queiram estar monitorando. Beleza, galera? Valeu! Em breve a gente traz mais vídeos aí para vocês. Quem tiver sugestão de vídeo pode deixar aqui no comentário. Não esquece de deixar também aquele like. Comenta o que é que você achou. Quem não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força aí. E esse ano a gente volta com tudo. Valeu, um abraço, até mais.